Pronto. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia. Continuando a leitura das gotas védicas, do Srimad Bhagavatam, o livro imaculado do Senhor Krishna, do Senhor Hari. Hoje, irei ler o canto 1, capítulo 17, versos 1 e 2, do Srimad Bhagavatam. Antes de lermos esse Purana imaculado, fazemos uma oração em sânscrito, pedindo licença a todas as energias transcendentais de Srila Vyasadeva, compilador dos Vedas, que é o próprio Krishna, na forma do verbo da escrita. Então, irei recitar este mantra. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Srimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantasto Abhadrani Vidunoti Suri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo agora o verso 1 do capítulo 17 do Srimad Bhagavatam. Sutta Uvacha Tatra Gomitunam Raja Hanyamanam Anatavat Dandahastam Chavrishalam Dadrishe Nripalanchanam. Lendo agora o verso 2, em sânscrito. Vrisham Mrinala Mehantam Iva Bibhyatam Vepanam Padaikena Siddhantam Shudrataditam. Tradução e significado por sua divina graça. Agora vamos ler em português a tradução dos dois versos. Verso 1. Suta Goswami disse: após chegar àquele lugar, Maharaja Parikshit observou que um Shudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa, como se eles não tivessem dono. Repetindo a tradução do verso 1. Suta Goswami disse: após chegar àquele lugar, Maharaja Parikshit observou que um Shudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa, como se eles não tivessem dono. Verso 2. Tradução. O touro era tão branco como uma flor de lótus branca. Ele estava aterrorizado com o Shudra que nele batia. E estava com tanto medo que permanecia em pé sobre uma só perna, tremendo e urinando. Om Gyana Timirandasya Gnanjanam Shalakaya Chakshuru Militayana Tasmai Shigurave. Nasci na mais obscura ignorância, e o meu mestre espiritual abre meus olhos com a sorte do conhecimento. Ao meu mestre espiritual, eu ofereço minhas humildes e respeitosas reverências. Jai Shri Krishna Chaitanya,
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-nos, eleva-nos, envolve-nos, protege-nos. Hare Krishna. Om Adhyanathirandasya Yananjana Shalakaya Chakshuramilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Swamini, eu acho que sua conexão vai cair, minha linda. Vamos. Eu vou entrar e sair, tá bom? Se você quiser, eu posso fazer o comentário. Aí a voz está saindo. Atrás da câmera está com. Então, aí um pouco dessa. Swamini, sua conexão está caindo. Se você quiser, minha linda, eu me coloco à disposição para fazer aqui o significado, né, das dois versos. Eu estou aqui com o Bhagavata na mão, tá bem? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. Você está ouvindo? Oi? Eu não ouvi o que você falou. Estou ouvindo. Está um pouco truncado a voz, o áudio. Eu acho que é por causa da internet. Tá. Então, vocês estão ouvindo? Então, só um minutinho, rapidinho. Eu vou entrar com o meu telefone, porque como está gravando, eu consigo entrar com o meu telefone, tá? Só um minutinho. Prontinho, perdão, Namastê, Hare Krishna. Agora aqui com o meu telefone eu consigo fazer, porque está gravando. Então eu vou iniciar de novo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Hare Krishna. Então esse verso a gente falou, né, na semana passada, que o touro branco, ele representa o Dharma, né, branco como uma flor de lótus representa a pureza, né, a pureza do Dharma, e ele está sobre uma perna só, que é o último pilar que ficou da era de Kali, né, que é a veracidade. E essa cena representa, na verdade, é um simbolismo que representa como o Dharma é castigado na era de Kali, né? Como o Dharma é castigado pelo Shudra, que é a ignorância. Então, a gravidade da ignorância da era de Kali traz essa cena onde nós vemos continuamente o Dharma sendo castigado, sendo humilhado, né? A humanidade, ela vê a todo momento essa fraqueza, essa fragilidade do Dharma. Então, a gente vê nessa cena a retratação do que acontece, do que ocorre todos os dias na humanidade, onde
a pureza, a veracidade, a austeridade, né, a misericórdia, o amor, eles não são pilares do Dharma que são todos os dias que as pessoas todos os dias cometem infrações, né? E esses pilares eles são enfraquecidos na era de Kali pela escuridão, pela ignorância, pela falta de clareza na mente das pessoas. Então a gente, por mais que a gente queira andar, né, dentro do que é certo, né, do que é puro, do que é elevado, o nosso entorno traz uma gravidade para baixo. Então, por mais que a gente queira andar de forma reta nesse mundo, o ambiente é insalubre. Então, a gente sempre tem uma mente desconectada. É muito mais fácil a gente estar desconectado do que conectado. Para estar conectado, a gente tem que fazer um esforço absurdo, né? Então, a gente vê isso todos os dias, né? Até na nossa situação. Então, aquela frase, né, que diz orar e vigiar, né? Então, todo momento a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar. A gente não pode ter um minuto de descanso, assim, né? Vamos dizer, porque é muito fácil a gente sair da nossa condição de clareza. Então a gente pode entender isso até quando a gente fala para as pessoas, né? Quando a gente fala, eu vou acordar às 5 horas para fazer sadhana. E o mundo fala, nossa, mas 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã para a gente estar dormindo. Então, eu vou me alimentar de forma rinça. Nossa, imagina, você não deve se alimentar de forma rinça. Eu vou fazer caridade, né? Às vezes a gente usa os finais de semana para fazer caridade e as pessoas estranham. Então, tudo que é o certo para o pensamento geral das pessoas é errado. Então, para a gente se manter no Dharma, às vezes a gente tem que até ir contra pessoas que a gente ama, que a gente respeita, né? Porque as pessoas, em geral, não estão conectados à, à pureza, à elevação, né? E não é uma culpa delas, assim, porque é muito fácil se desconectar, né? É muito fácil você entrar na ignorância, você se aprofundar no obscuro, né? E não é muito mais fácil você estar no caminho que não é reto, né? Que é o do Dharma. Então, isso faz parte desse caminhar da era de Kali, dessa configuração da era de Kali, né? Então, nós devemos estar muito conectadas com o sadhana, né? A gente deve estar muito conectada com os princípios das escrituras. A gente deve estar menos conectado com a nossa mente, com as nossas emoções, porque a mente, as emoções, elas também são falhas, a mente, ela tá na rede, então, às vezes a gente sente coisas que nem são nossas, às vezes a gente pensa coisas que nem são nossas, então a gente tem que estar sempre silenciando a mente, se conectando com o profundo, com o sagrado, com o eterno. A gente tem que sempre estar se conectando com a inteligência, né? Então a gente tem que usar a inteligência para nos guiar, não a mente, não as emoções, porque essas são não certas, né? Elas não são totalmente nossas, né? Então, quando a gente se conecta ao silêncio, quando a gente se conecta ao Mahamantra, quando a gente está alinhado, né, com os nossos chakras alinhados, quando a gente desperta pela manhã e manda um recado para a alma espiritual que a gente, né, pode se conectar com o divino, com o sagrado, com o eterno, a gente se conecta a essas dimensões elevadas, né? E aí a gente consegue, através da inteligência, através dos conhecimentos, sair desse coma existencial, né? Que é essa escuridão da ignorância da era de Kali. Então, a todo momento, quando a gente liga, né, a gente liga um meio de comunicação, quando a gente se conecta com as pessoas que estão nesse modo, né, meio que dormindo, né,
esse modo avião, né, da alma, a gente ouve as pessoas falando a todo momento: você tem que consumir, você tem que sentir os prazeres, né? Você tem que entrar no mundo dos sentidos, né? Que é o mundo do sentir, né? Que é o mundo dos prazeres, que é o mundo que põe a gente nessa conexão com a massa, né? E tira a gente da conexão da alma, né? Então, a todo momento, o mundo fala: você deve se jogar nessa escuridão, você deve beber esse néctar que deixa você adormecido. Você deve se manter. Você merece, né? O mundo fala: você merece adormecer, você merece diminuir a sua dor existencial. Você precisa diminuir a sua dor existencial através de coisas materiais, através de coisas que não vão te preencher, através de coisas que vão deixar um buraco dentro de você cada vez maior. Porque são as coisas materiais, elas não nutrem a alma espiritual. Então, se a gente cada vez mais se conectar ao sono, se conectar à comida, se conectar ao sexo, se conectar a outras pessoas, você está cada vez mais aumentando sua dor existencial, né? Então, através de coisas que não, às vezes num primeiro momento não parecem tão doces, como acordar de manhã para fazer um sadhana, como fazer uma austeridade, como ler as escrituras. Em um primeiro momento, isso parece uma dor, né, para o corpo, mas num segundo momento, isso alimenta a alma e traz uma paz interna e traz uma conexão e traz um preenchimento que nada no mundo vai preencher, né? Então, o Dharma, né, esse caminho de elevado, ele num primeiro momento ele parece amargo, mas num segundo momento ele é muito doce, né? Porque ele é o caminho da alma eterna. E a gente precisa desse preenchimento para a gente viver em Ananda, em bem-aventurança nesse mundo. E para a gente conseguir ter essa clareza, para no momento da nossa passagem a gente estar acordado e fazer a nossa decisão de não voltar, né? Então, é um caminho que precisa de resiliência, é um caminho que precisa de... É um caminho bastante... vamos dizer que ele é um solitário, porém ele é um solitário... vamos dizer que ele é um solitário amoroso, feliz e conectado com Deus. Então, ele é um solitário das pessoas que estão vazias e um muito preenchido de Deus, né? Então, vamos dizer que ele é um caminho da não solidão, né? Da solidão para a maioria das pessoas, porque a gente faz esse caminho meio que a decisão nossa é sozinha mesmo, né? Geralmente as pessoas não estão nos apoiando, né? As pessoas que às vezes a gente ama e respeita não nos apoiam. Porém, quando a gente decide por esse caminho, quando a gente coloca o nosso pé nesse caminho, a gente é preenchida pela essa bem-aventurança, por Deus, pelo divino, pelo eterno, pelo profundo. E isso faz com que a gente seja muito feliz, né? É isso que o mundo fala não para todas essas coisas, mas o nosso coração se sente pleno dessas coisas. Então, a gente deve falar não para o mundo, muitas vezes, e falar sim para nós mesmos, almas espirituais, eternas, divinas. Nós merecemos, nós não só merecemos, para além de merecer, nós nos apropriamos da nosso direito de ter essa bem-aventurança que é se conectar com a alma eterna e com Deus, com esse Deus maravilhoso que traz esse caminho maravilhoso, e a gente está aqui nesse momento podendo ter essa oportunidade incrível de viver isso e de se conectar ao pleno, ao eterno, ao profundo. E é isso, queridas. Gratidão pela oportunidade, gratidão por essa associação tão auspiciosa.
termino hoje por aqui, mas nós vamos continuar na nossa caminhada juntas e vamos sim chegar ao eterno e nos preencher de Ananda, de bem-aventurança. Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Gratidão, Somini. Lindas palavras. Muito Gratidão, obrigado. Suline. Gratidão. Gratidão. Muito sentimento. Um Amém. dia Vocês abençoado falaram. para vocês. Um dia abençoado, uma semana abençoada e que nós, mães amadas, queridas, tenhamos a nossa sabedoria, né, tão de estar junto com nossos filhos, com os nossos amados, com as pessoas que nos conectam com a gente. Às vezes nem são nossos filhos, mas precisam da nossa Shakti, do nosso amor. Então que a gente tenha essa sabedoria interna de passar tudo que a gente recebe aqui para as pessoas. Tá bom? Obrigada. Sejamos Linda, luz, né? Suline. Sejamos Linda. luz para todo mundo. Hare Pra Krishna. mãe, em todo lugar que a gente tiver, porque mãe é a pessoa que mais acolhe. É isso mesmo. Hare Krishna. Tantas pessoas, né? E a gente precisa dessa força aí pra gente. Hare Krishna. Beijão, Hare gente. Krishna, Gratidão. Sumini, Tchau, Katita. Brinda. Uma semana maravilhosa para você A também. nós todos, Haribo. Beijo no coração. Beijão.